Nesta semana, fomos apresentados ao Santuário da Nova Aliança. Fomos visitar o Santuário da Nova Aliança. Lá nós vimos o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote sentado à destra do Pai. Vimos o Senhor Jesus intercedendo por nós. Veja o verso para memorizar da nossa lição, irmãos. Está lá em Hebreus 9:15. Por isso, ele mesmo é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. O Senhor Jesus é o sacerdote da nova aliança. Ele é o mediador. Mas para ele ser o mediador, irmãos, para ele nos representar, para ele nos entender, para ele argumentar diante de Deus a nosso favor, ele tinha que ser homem. Ele tinha que vir, o Senhor Deus tinha que vir a esse mundo e ser homem. Entender as dificuldades do ser humano, entender as tentações do ser humano. E veja lá, irmãos, Hebreus 4:15, o que diz o autor de Hebreus. Vemos esse verso ontem. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor Deus, Jesus, veio a esse mundo ser homem. E como nós, ele foi tentado em todas as coisas. Ele pode entender quais são as nossas tentações, mas ele foi tentado, irmãos, sem pecado. Portanto, enquanto homem sem pecado, ele pode se apresentar diante de Deus. Mas alguém para se apresentar diante de Deus, para argumentar com Deus, também tem que ser Deus. Também tem que ser divino, tem que participar da divindade. E o Senhor Jesus também era Deus. Veja lá o texto de João, primeiro capítulo de João, que fala sobre Jesus, fala sobre a divindade do Senhor Jesus. 1 João, verso 14, eu quero ler com os irmãos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Deus se fez carne. Portanto, Jesus, irmãos, era uma figura totalmente especial. Como diz o verso, unigênito, único da sua espécie, único da sua categoria. O Senhor Jesus era divino e era humano. Portanto, o Senhor Jesus é aquele que pode nos representar. É aquele que pode entender a humanidade e pode argumentar diante de Deus. Pode apresentar a humanidade falha, porém restaurada através do seu sangue. Pode apresentar essa humanidade diante de Deus. Mas esse Jesus, irmãos, esse Jesus tão maravilhoso, esse Jesus tão completo, esse Jesus tão necessário, tão suficiente, o único mediador, como vimos ontem, um advogado. Olha, você não peca, meu filhinho, você não peca, mas se você pecar, você tem um advogado. Esse Jesus tem uma proposta para cada um de nós. E essa proposta foi muito bem escrita por Helena de White no livro Desejado de Todas as Nações. Está lá na nossa lição, na parte de sexta-feira. Eu quero ler esse parágrafo com vocês. Queremos ler juntos. E Jesus diz: se vocês me confessarem diante das pessoas, eu os confessarei diante de Deus e dos santos anjos. Vocês devem ser minhas testemunhas na terra, canais por onde a minha graça possa fluir para curar o mundo. Assim, serei o representante de vocês no céu. O Pai não vê o caráter falho, mas olha para vocês revestidos da minha perfeição. Sou o meio pelo qual as bênçãos do céu descerão sobre vocês.
E todo aquele que me confessa, partilhando o meu sacrifício pelos perdidos, será declarado como participante da glória e alegria dos salvos. Sabe o que o Senhor Jesus está falando aqui, irmãos? Seja meu sócio, associe-se a mim, una-se a mim, me represente, testemunhe. Se vocês fizerem assim, eu serei o representante de vocês nos céus. Quando você constitui um advogado, você escolhe um advogado. Você procura saber das qualificações daquele advogado. Ah, mas tem advogados que são muito bons, mas esse eu não posso pagar. E aí você escolhe um que não seja tão bom, mas que está dentro das suas possibilidades. Mas agora, irmãos, o Senhor Jesus está falando assim: olha, eu quero ser seu advogado. Eu conheço exatamente o seu problema. Eu sei por que você erra. Eu vivi isso, eu sei como é. Eu sou o melhor advogado que você poderia ter. Muito bem, mas quanto custa esse advogado? Olha, não custa nada para você. E daí a gente acha que é barato, e o que a gente costuma dizer, a graça barata, a graça do Senhor Jesus é barata. Não é barata não, irmãos, a graça do Senhor Jesus custou um sangue de Deus homem, o Senhor Jesus Cristo, sacrificado para nos salvar. Ela pode ser barata para nós, ela é de graça para nós, mas ela custou o sacrifício de um Deus para que pudesse nos resgatar. Nesse sentido, irmãos, quando nós entramos no santuário celestial, quando nós vemos o que Jesus está fazendo no santuário celestial, a única coisa que nos resta, irmãos, é agradecer profundamente. É amar o Senhor Jesus. É procurar fazer a sua vontade da melhor maneira. É procurar testemunhar do Senhor Jesus da melhor maneira. É fazer com que os outros saibam desse advogado, saibam desse intercessor, saibam desse mediador. E eu quero agradecer muito a Deus, irmãos, pela lição desta semana, onde aprendemos um pouco mais sobre esse mediador maravilhoso e gratuito, esse advogado competente de graça, atuando a nosso favor. Quero agradecer a Deus por essa lição, quero agradecer a Deus por cada dia de estudo que tivemos e pedir a Ele que nos ajude e nos abençoe para que a gente nunca esqueça disso. Tem coisas, irmãos, que nós nunca devemos esquecer, não podemos esquecer. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que tudo que foi escrito para que nós não pequemos. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a todos vocês um feliz sábado. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todas as famílias. Amém.